Atenção, esse é um vídeo de quando eu expulsei um demônio. É você, Satanás? Tamo rato! Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal aqui, o canal Cultura Reformada. Sou eu, Pastor Ademir Pastor Ademir de volta para mais um vídeo que com certeza é interessante para você, beleza? Então, assiste o vídeo até o final porque vai valer a pena você conhecer um pouquinho da minha experiência com certos assuntos aí, beleza? Hoje vamos falar sobre possessão demoníaca. Eu não vou explicar teoricamente sobre isso, eu quero compartilhar uma experiência com vocês, tá bom? Então, se inscreve, marca o sininho, dá o seu joinha porque é importante, deixa seu feedback, né? Deixa os comentários aí também e recomenda para mais pessoas. Compartilha esse vídeo, tá bom? No Instagram dá pra compartilhar isso? Eu acho que não. Sei lá, alguma rede que você tem aí, compartilha. No WhatsApp também, nos grupos das tias do WhatsApp também, tá bom? Pro pessoal espalhar geral. Ajuda o canal, pô. Você não tá pagando nada por isso. É só ajudar. Não custa nada, tá bom? Não vai diminuir nada na sua conta. É só ajudar o canal, beleza? Sem mais enrolação então, bora pro vídeo. Ah, sim. Eu vou chamar, calma aí. Roda a vinheta. Pessoal, eu tive algumas experiências, beleza? Posso falar delas de maneira rápida, mas eu quero dar destaque a uma experiência que eu tive. Primeiro, é bom que vocês saibam que nem sempre eu fui um pastor reformado. Eu fui ordenado num contexto pentecostal, mas antes disso ainda, antes de ser ordenado, eu fui primeiro um pentecostal, um pouco mais clássico, depois parti para o neopentecostalismo. Então fui, não oficial, porque não é esse o termo, mas fui obreiro em uma dessas comunidades, essas instituições gigantescas em nosso país, que são neopentecostais. Não vou dizer o nome da comunidade, só vou dizer que a roupinha deles é azul. Aí você já sabe do que eu tô falando. Mas eu fui então obreiro em uma comunidade e era muito comum, porque tinha culto todo dia, em algum momento do dia, em algum dos cultos, os 3 cultos que aconteciam durante o dia, haver um momento da libertação. Aconteceu um momento da libertação, onde eu e outros obreiros expulsávamos demônios. Então, meio que eu me acostumei com essa prática nesse período e ficou uma coisa bem banalizada, era muito fácil. Sinceramente, eu achei que Constantine no filme do Keanu Reeves, era fichinha, porque o que nós fazíamos ali, meu amigo, você tá doido. Exorcismo era a coisa mais fácil do mundo pra gente. Minha mente virá assim. Tamo rato! Entende? Então assim, ficou meio que banalizado. E com isso, eu pegando toda aquela experiência, convivendo durante alguns meses ali, eu realmente fiquei incrédulo com relação a isso, porque eu comecei a perceber que havia muita encenação. E eu comecei a desconfiar de que, na verdade, eu nunca tinha lidado com um caso real de possessão demoníaca, tá bom? Não é porque eu sou reformado que eu não acredito que o diabo possa se manifestar assim. Só que não é uma coisa banal assim, não é desse jeito, não é simples assim. É algo muito sério, muito complicado. E nesses ambientes, parece que é uma coisa tão comum para muitos evangélicos, parece ser uma coisa tão normal, todo dia tem alguém endemoniado. Não é assim que funciona. Há maneiras muito mais sutis e eficazes do diabo agir. Digamos que endemoniamento é algo que é muito gritante e radical, não é nada inteligente. Entende? Em termos de estratégia, o pessoal gosta de pensar sobre isso. O diabo é muito mais sutil e acaba derrubando muito mais as pessoas com a sua sutileza, tá bom? O diabo não tá muito preocupado em ficar te fazendo sustos. Não lhe dá vergonha de andar assustando as crianças? A preocupação dele é te fazer pecar, infeliz. Simplesmente isso. É o que ele quer, te derrubar o tempo todo. E eu tive então essas experiências nessa comunidade neopentecostal e também, quando voltei para minha terrinha aqui, também tive experiência na comunidade pentecostal. Eu tenho então algumas experiências que eu tive um pouco mais, não recentes, porque já tem muitos anos, realmente muitos anos, muito antes de eu conhecer a Reforma, mas eu pude ter essas experiências, inclusive na transição, quando eu já estava aprendendo sobre a doutrina reformada, há alguns anos atrás. E o que acontece? De maneira muito rápida, eu tive uma experiência na própria comunidade, onde supostamente uma mulher ficou possessa e eu expulsei o demônio dela. Isso aconteceu também na minha família, na família da minha esposa, então eu também fui lá tentar resolver alguma coisa. E outras experiências também, como passou um casal em frente à igreja, do outro lado da calçada, o rapaz caiu e a esposa dele começou a gritar porque meu marido está endemoniado, aquela coisa todinha. Eu cheguei perto, estendi a mão para ele, ele segurou minha mão, eu levantei o rapaz e falei: vai pra casa e para de beber cachaça. Simplesmente isso.
tá? Isso é o geral, beleza? Mas eu quero dar ênfase ou destaque a uma situação só, que eu acho que é suficiente pra vocês entenderem todo o resto, beleza? Era domingo, faltava mais ou menos... Não, domingo não, era uma quarta-feira, nessa época tínhamos culto na quarta-feira, e faltava 30 minutos mais ou menos para o início do culto. Quando alguém me liga, não é, no meu celular, Pastor Ademir, tem alguém demoniado aqui na minha rua, não é, com muito desespero. E até então, a essa altura, eu já não estava nem um pouco me importando com isso, né? Isso não me chamava mais atenção. Esse tipo de showzinho religioso não me atraía mais, porque eu passei por trocar as experiências. E não seria a primeira vez que eu teria que lidar com uma coisa assim, e eu já estava realmente bem incrédulo com relação a isso, não é? Completamente cético. Mas, por consideração a pessoa que ligou que eu conhecia, eu fui verificar, entende? E quando eu cheguei na rua, eu percebi em frente a uma casa um monte de gente, tá? Tinha um monte de pessoas ali, todo mundo curioso, já sabe, né? E quando eu entrei, o que eu percebi ali? Que eu achei interessante. Eu cheguei e notei um rapaz deitado, não é, no chão, e dois homens segurando esse rapaz, ele muito nervoso, não é, tentando sair com uma certa violência, e todo mundo lá falando Ave Maria, misericórdia, misericórdia, misericórdia. E eu notei o seguinte, que tinha um monte de pessoas ali, também de outras religiões. Havia um movimento ecumênico para tentar expulsar o demônio daquele rapaz, porque eu vi católicos romanos, tá? Pessoas com terço, com rosário, vi pessoas que eram do espiritismo, não é, outros evangélicos, neopentecostais, pentecostais e outros, não é, alguns com aqueles olhinhos que o pessoal usa como óleo de unção, né? Ou seja, tinha um monte de gente tentando expulsar aquele demônio. Então a minha primeira ação, quando eu cheguei, foi apenas observar. Lembre-se que eu falei pra você, eu tive muita experiência com relação a isso, então eu sempre fico com o pé atrás. Eu não consigo acreditar nas coisas só porque as pessoas estão falando. Às vezes nem vendo alguma coisa eu dou crédito. Eu preciso realmente confirmar aquilo. Eu tenho essa necessidade, eu acho que é muito mais sadio que eu não seja tão facilmente levado, não é, por blá 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 dos outros, beleza? E aí o que acontece? Eu comecei a observar e então eu procurei algum conhecido ali e cheguei até a irmã do rapaz que estava naquela situação, né? Supostamente endemoniado. Que é isso? Pé queimado! E aí eu perguntei, aconteceu alguma coisa com ele recentemente, assim, que foi muito impactante, que trouxe algum trauma específico, alguma coisa forte demais? E ela falou, a filhinha dele morreu. A menina parece que tinha 2 anos. A filha dele morreu. Assim que ela falou isso, eu falei, olha, vocês precisam chamar a ambulância agora. Liguem pro hospital, porque o rapaz está surtando. Está surtando. E aí tem um detalhe importante, não é? Compreender o seguinte, que a nossa mente, ela é fraca, pessoal. É fraca. Nós não somos tão fortes assim, não. Situações assim muito drásticas, não é, muito impactantes, podem nos fazer perder o controle. Surtar. E era justamente o que estava acontecendo naquele momento. Não havia nada de espiritual. Entendo o que eu quero dizer. Não que o diabo, de alguma maneira, não estivesse fazendo algum tipo de mal. Não é isso que eu estou dizendo. Só que, pensando em possessão demoníaca, isso não estava acontecendo ali. A pessoa estava surtando, não é? Ou seja, ele não conseguiu lidar com a morte da filha. E isso é completamente compreensível. Nem todo mundo tem essa força, digamos assim, emocional para lidar com várias situações. Por várias razões as pessoas surtam. Entende? E a gente vai chamar tudo isso de endemoniamento, não é, de poção demoníaca? Não. E foi justamente isso que aconteceu ali. Ele estava surtando e não endemoniado. O que é interessante é que nenhum daqueles ali religiosos, tanto evangélicos como espíritas, como também católicos romanos e outros, tiveram discernimento para compreender isso. Já atribuíram logo ao diabo. Ungiram o rapaz um monte de vezes, seguraram no chão, ficaram gritando no ouvido dele, dizendo sai demônio, sai em nome de Jesus, sabe? Com esse exagero todo, e não pensaram em chamar uma ambulância. Pois bem, quando eu vi a situação e falei para a irmã e para as pessoas que estavam ali para chamarem uma ambulância, chamaram a ambulância, o rapaz foi levado, não é? Foi sedado e nunca mais isso voltou a acontecer. É um banho de água fria também em pessoas que gostam de ficar espiritualizando tudo, que tudo é o demônio, tudo é o diabo. Eu já falei, o diabo, ele age, ele é nosso inimigo, nosso adversário, mas a maneira dele agir é na sutileza. Toda essa corrupção cultural, corrupção dos princípios, entende? O mundanismo, o tentar, sabe, fazer um sincretismo religioso, tudo que acaba rompendo com os princípios da Escritura Sagrada, são promovidos pelo diabo também. E isso é sutil e as pessoas não percebem, ficam mais de olho nesse tipo de situação. Entende? Então, digamos assim que o diabo precisava ser tirado da vida daquela pessoa por várias outras razões, não por aquela, porque ele não estava endemoniado. Se ele tivesse endemoniado, tomar um remedinho não ia curar ele, não ia libertar do demônio.
Né? Imagine, desenvolver agora uma fórmula, uma vacina anti-diabo agora, foi? Que o cara tá com um cão no couro e você coloca uma vacina lá pra poder derrotar a nova cepa do demônio e o demônio sai. Isso não existe. Pronto, acabou. Então, eu sei que isso acontece muito no contexto cristão evangélico, né? Acontece muito e as pessoas não têm discernimento e atribuem tudo a uma questão espiritual, não é? A questão de milagres ou de manifestações demoníacas, quando na verdade não é. Então tem que tomar cuidado, não é? Não fique impressionado demais com essas coisas. Então foi essa experiência que eu pude compartilhar com vocês. As demais experiências que eu só citei, não é, por alto, todas foram assim. Em nenhum dos casos a pessoa estava realmente endemoniada. E eu tenho esse histórico, não é, de ter esse contato com tantos supostos endemoniamentos, não é? Tantas pessoas que foram possessas de demônios e quando eu fui verificar, não estavam. Eu sei que para quem gosta dessa espiritualização de tudo, talvez seja algo frustrante. Eu acho mais divertido assistir o filme de Keanu Reeves, Constantine. My name's John. Se você tem uma experiência parecida com essa, se você também já teve essa experiência de perceber que não era, ou se você de fato teve que lidar com o demônio, então, por favor, coloca aí também nos comentários, vamos conversar sobre isso, beleza? É só isso por hoje, até o próximo vídeo, valeu e tchau!